Bom, então, pessoal, agora, a partir de agora está gravando, nós vamos iniciar a nossa aula hoje, né? Dia 15. Hoje nós vamos falar um pouco sobre lubrificação. Então, nós vamos, como a gente não vai estar no local que a gente deveria estar, né? Que é lá no Senai, então a gente vai ter que usar um pouco a criatividade para a gente poder fazer o trabalho que eu vou propor para vocês hoje, né? Mas a gente, usando um local fictício, algumas máquinas fictícias, né? Eu vou mandar o catálogo de máquina real para vocês começarem a ir, né, já se inteirando como é um catálogo de máquina e tal, essas coisas. A gente vai descobrir os pontos de lubrificação desse equipamento e aí nós vamos fazer um trabalho, tá? Um trabalho de lubrificação. Esse trabalho, ele não vai ser um trabalho para hoje ou para entregar na próxima aula. Esse trabalho vai ser um trabalho para entregar no final de março, de abril, aliás, no final de abril. Deixa eu abrir o calendário aqui. Então, nós temos aula, a nossa aula vai ser até o dia 26 de abril, tá? Então, vai ser um trabalhinho que nós vamos estar entregando até o dia 26 de abril, então tem tempo pra caramba para a gente fazer ele. É um trabalho que a gente vai fazer em conjunto, cada um vai fazer o seu, mas vai ser em conjunto, né? Todo mundo um ajudando o outro. Nós vamos estar fazendo, então, um estudo sobre lubrificação de equipamentos. Vamos estar vendo quais são os componentes, né, que vão ser lubrificados, quais os pontos a serem lubrificados, que tipo de óleo, que tipo de graxa, por que vai óleo, por que vai graxa, por que vai grafite, por que... Então, a gente vai fazer um estudo, né, para a gente aprender a fazer a lubrificação de uma empresa, tá? Então, nós vamos fazer esse trabalho. Cada um vai fazer o seu, né? Vou mandar o modelinho para vocês, tudo certinho. E aí a gente vai conversando. Então, hoje a aula é mais para a gente aprender, se inteirar um pouco do trabalho. Vai ser mais um bate-papo. Eu tenho o material aqui impresso também, vou mandar para vocês. Vou passar aqui um material para vocês, né? Para vocês poderem acompanhar também. E nós vamos conversar hoje sobre lubrificação, mas não específica de um equipamento, mas sim de uma indústria, né? Então, sempre quando a gente falar de uma lubrificação de indústria, nós estamos falando de várias máquinas. Então, a gente tem que... Não pode fazer uma lubrificação generalizada. Ah, coloca graxa em tudo, coloca óleo em tudo. Ah, eu vou padronizar aqui, vai ser tudo óleo 220. Né? Ah, aqui vai ser tudo óleo 68. Eu trabalhei numa empresa que o gerente de manutenção fez isso. Um dia ele chamou todo mundo e falou assim: ó, a partir de hoje, não vai ter mais óleo diferente, não. Todos os óleos, não vai ter mais graxa, vai ser tudo lubrificação com óleo. Então, vai ser tudo óleo 68. Então, quem quiser lubrificar o equipamento, vai ser tudo com óleo 68. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas escuta, temos redutores que vai óleo mais pesado, óleo 220, né, óleo, né, mais denso, e o óleo 68, como é que vai fazer? Troca a cada semana o óleo. Mas não funciona assim, né? Então, por isso que nós precisamos entender da lubrificação, entender que cada equipamento tem a sua definição, ou seja, a sua necessidade, assim como a gente, né? Quando a gente vai num restaurante, né? Tem gente que não pode comer, por exemplo, camarão. Tem gente que tem alergia, não pode comer camarão. Tem gente que não pode comer pimenta. Tem gente que não pode comer ovo, enfim. Então, a mesma coisa é a máquina, né? Ela tem ali o local que ela tem que ser alimentada com o lubrificante correto. Eu não posso simplesmente pegar qualquer lubrificante lá e jogar ele. Assim como a gente viu no vídeo, né, da semana passada, que a mulher lá pegou a máquina de costura dela e colocou óleo de comida, né? Vai lubrificar? Vai lubrificar, mas vai ser eficaz? Aí essa é a questão, né? Se vai ser eficaz ou não.
Então, vamos lá. Deixa eu partilhar com vocês aqui o material, depois eu mando ele para vocês lá no grupo, tá? Tá aí. Bom, pessoal, então, como vocês já devem ter notado, tem gente que está falando que não está conseguindo. O Otávio diz que não está conseguindo. Falei para ele, nós estamos em 10 pessoas na sala, para ele tentando lá, às vezes, daqui a pouco ele consegue. Bom, como está aqui, né? Nós vamos elaborar um plano de lubrificação, né? Então, esse plano de manutenção, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer em várias etapas, né? Então, nós vamos fazer um plano de elaboração micro e um plano de elaboração macro. Então, o que é o plano micro e o que é o plano macro? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós vamos pegar um equipamento, né? Então, a ideia é que quando a gente voltar, né, com as aulas, né, a gente pegar um equipamento lá no Senai, mas a gente pode começar a buscar, né, se você tiver um equipamento lá na empresa onde você trabalha, quiser conversar com a equipe de manutenção sobre a lubrificação, que tipo de lubrificante que vai, fazer algumas anotações, pode, tá? Né? Pode não, deve, né? Porque a interação sua lá dentro da empresa, né? A empresa que permitir, claro, é muito válida para o crescimento de vocês. Agora, quem não trabalha na área, daí já fica mais difícil. Então, por isso eu vou estar disponibilizando, né? Um manual de uma máquina para vocês poderem fazer esse plano de lubrificação. Lembrando que, para mim fazer um plano de lubrificação de um equipamento, que é o plano micro que eu estou dizendo aqui, dentro de uma empresa, né? Eu necessariamente tenho que ter o manual do fabricante em mãos. Porque o manual do fabricante em mãos que vai me dizer exatamente qual é o lubrificante. Agora, a gente tem que entender uma coisa. Normalmente, os manuais, né? Os manuais, que são os manuais das máquinas, né? Fabricadas no Brasil, no exterior e tal, eles, eles têm, a fábrica, né? Eles têm uma preferência por uma empresa ou por outra. Como é que se faz essa preferência? Ah, porque a graxa é melhor? Não. Não é que a graxa é melhor. Tem empresa que faz a preferência porque a graxa é melhor. Exatamente, beleza. Mas na maioria dos casos não é assim. O que acontece? O cara monta lá, vamos dar um exemplo de carro, né? O carro vem até com a etiqueta lá do óleo, né? Da marca do óleo que você tem que colocar. Alguns carros vêm. Imagine só, o cara coloca 3 litros de óleo em 10 mil carros por dia, né? Então ele tem 30 mil litros de óleo por dia que está sendo custeado, né? Ele tem que pagar isso daí, a empresa tem que pagar isso daí. Aí o que acontece? O fabricante vai lá e fala assim, ó, eu te forneço o óleo durante 30 dias para você, e te forneço de graça para você colocar a propaganda minha aí no carro. Por quê? Depois esses carros, eles não vão usar 3 mil, né? Vão trocar muitas e muitas e muitas vezes. E se toda vez que trocar, procurar o mesmo fabricante, então quer dizer, esse fabricante de óleo, ele vai ter uma venda, né, casada, ou seja, ele vai estar, né, sempre vendendo aquele lubrificante dele, porque está escrito lá no carro e tem gente que é cega, né? Ela leu lá que é para colocar da marca tal, né? Ele vai procurar da marca tal. Aí a marca parou de fabricar. Ele vai atrás de alguém que ainda tem estoque antigo, porque tem que ser aquele. Então, não é assim que funciona, né? Lubrificante é lubrificante, de uma marca ou de outra. O que a gente tem que prestar atenção é se eles têm a mesma especificação, né? Por exemplo, uma vez veio um vendedor de lubrificante querer vender lubrificantes para mim, né? A gente consumia uma certa quantidade lá. Ele falou assim: olha, eu te dou o lubrificante que você precisa para ter no estoque, no seu estoque do almoxerifado,
E aí você só vai comprar aquilo que você precisar para repor do estoque. Falei, ótimo, né? Vamos ver. Eu falei assim, só que primeiro você vai trazer 1 litro de cada óleo que você vai me fornecer e 1 quilo de cada graxa que você vai me fornecer. Eu vou analisar a graxa, vou analisar o óleo, para a gente ver o que pode ser feito. Beleza, aí ele... Não, pode deixar que eu vou trazer para você e tal. Daí ele trouxe. Aí ele trouxe, né? Eu testei o óleo, tá, tranquilo. Testei a graxa, tranquilo, beleza. Falei, ó, então pode trazer. Aí quando ele me trouxe o óleo e quando ele me trouxe a graxa, os tambores de graxa, os tambores de óleo, estavam meio estranhos. Aí eu já na hora, né, que chegou, eu abri um tambor de óleo, abri um tambor de graxa e vi que a graxa que ele tinha me mandado não tinha nada a ver com a graxa que ele tinha levado para teste. O óleo que ele tinha me mandado também não tinha nada a ver com o óleo que ele tinha mandado para teste. E aí eu descobri que o óleo que ele estava me vendendo era um óleo recondicionado ainda. Aí eu falei, não, você me vendeu um óleo, né, de um jeito, e agora você está me mandando outro? Eu devolvi tudo e, enfim, né? Não fiquei com os lubrificantes do cara. O cara até ficou bravo comigo e tal, não sei o quê, blá, 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 mas enfim. Então a gente tem que prestar atenção, primeiro, né? Se o lubrificante tem as mesmas características, a mesma qualidade, né? Às vezes um fabricante coloca um aditivo, o outro coloca outro, né? Como a gente já falou nas aulas anteriores. Mas isso é normal, né? Isso é normal. Agora, o que não pode é, por exemplo, o óleo C220, por exemplo, né? E ele ter né? E ser recomendado o óleo 220 porque tem a sua viscosidade e tal, tudo. E aí você compra uma outra marca que ela está dizendo que o óleo é 220, mas a viscosidade dele é de uns 150. Então, quer dizer, não vai dar certo, não vai funcionar. Ou a viscosidade dele é maior, é de 280. Então, não dá. Tem que ser um negócio padrão, né? Mais ou menos padrão. Então, para a gente poder elaborar um plano de lubrificação eficiente, a primeira coisa, a gente tem que conhecer o equipamento, ter o manual em mãos e saber que tipo de óleo, que tipo de lubrificante vai em cada componente, né? E antes ainda de iniciar a, a confecção desse plano de lubrificação, então, antes de se começar, a gente pode a gente pode dividir, né, o plano de manutenção por partes. Então, eu posso dividir, por exemplo, por a parte traseira da máquina, a parte dianteira, né, a parte da frente, a parte de trás, sei lá, né, a, a, a parte de entrada, a parte de saída, enfim. Daí eu vou desmiuçando, né, componente por componente, bico por bico, se é de graxa, se é de óleo, né? Eu já peguei, por exemplo, uma máquina que estava escrito lá no manual, né? Lubrificar com graxa, né? 0,2. E aí, quando eu fui na máquina, ela tinha só os bicos de óleo. Ela não tinha bico de graxa, ela tinha bico de óleo. Aí eu entrei em contato com o fabricante e tal, daí ele quis me passar uma lorota lá e tal, mas enfim. O manual dele estava errado, né? O manual dele falava que era para ser lubrificado com graxa. Ele já tinha mudado isso daí, que ele já tinha visto que a graxa não tinha eficácia. Ele mudou para óleo, para não ter problema, só que não mudou o manual. Enfim. E aí, né, teve todo esse transtorno, mas por quê? Porque eu conhecia, né, já o equipamento, eu já sabia, né, de muitas coisas e tal, tenho experiência grande aí na área. Então, quando a gente vai fazer um plano de lubrificação, a gente tem que estudar um pouco, né, entender o equipamento, como é que funciona, né, saber se a graxa que está sendo especificada ali também, né? Normalmente está certo, tá? 99% das vezes está certo. Saber se a graxa ali é boa ou não. O que vai acontecer
né, quando você tiver uma sistemática de lubrificação, que vai aparecer algumas empresas picaretas tentando vender graxa, vai aparecer empresas boas, com graxas caras, né? Mas tudo isso vai da gerência, diretoria e da equipe de manutenção, para qual lado eles vão querer seguir, tá? Então, vamos lá. Lubrificantes de alta performance, né? Monitoramento online, coleta de dados, ferramentas via web, etc. Né? Então, são novas tecnologias surgem a cada ano para aumentar a vida útil dos equipamentos, mas nada disso terá o efeito desejado caso não tenha um bom alicerce. E o alicerce, né, de todas essas tecnologias, né, tiver uma lubrificação eficiente. Por exemplo, que eu estava comentando com vocês semana passada. O rapaz lá estava lubrificando, né? Todo dia ele ia lá e lubrificava e tal. Só que o bico estava entupido. Ele não sabia se estava entrando graxa ou não. O bico estava entupido. Ele nunca parou para pensar por que estava tão duro daquele jeito. Ele não conseguia lubrificar. Quer dizer, na cabeça dele ele conseguia, mas não, né? Então tinha lá o sistema de lubrificação, que era todo dia, né? Após o expediente, dar 2 bombadas lá e tal. Ok, ele fazia. Só que ele fazia, mas não funcionava. Então, não adianta nada você ter lá, né, montar um plano de lubrificação e tal, tudo, e aí nunca ninguém lá lubrificar. Também não vai adiantar. Né? A lubrificação ela tem que ser sistemática, tem que ser, né? Quebras por falta de lubrificação acontecem todos os dias. Isso é fato. Muitas vezes, quando se realiza uma análise de quebra, chega-se à conclusão que aquela falha ocorreu não raramente por esquecimento ocasionado pela inexistência de um plano de lubrificação ou pela falta de lubrificação. Equipamentos mecânicos podem ter diversos pontos de lubrificação. E a falta de lubrificação em apenas um deles, por incorreção ou falta de informação, pode ser catastrófica. Mas quais informações são necessárias para a elaboração de um plano de lubrificação? Então, quais são essas informações? E essas informações nós vamos primeiro, né, buscar lá no catálogo da máquina, no manual, né, de manutenção e operação da máquina. Tá? Primeiramente, devemos ter em mente que não basta apenas conhecer os pontos de lubrificação. O plano também deve conter outras informações relevantes, como a criticidade do equipamento. O que é criticidade? Né? Nós já comentamos aí. Se o equipamento, né, vem em primeiro lugar, né, na linha de produção da fábrica, ou em segundo ou em terceiro. Né? Então, se é um equipamento, por exemplo, que se ele parar para a fábrica toda, ele linha A. Né? É crítico A. Se ele é um equipamento que, se ele parar, ele prejudica a produção, ele é crítico B. Se ele é um equipamento que parar, que ele não interfere na produção, né? Então ele é crítico C. Ok? Então, é isso aí. Existe até empresas que têm o seu próprio critério de classificação. Em vez de ser A, B e C, né? Eu já vi empresas que tem A, B, C, D e E, né? Tem mais duas denominações ali. Então, se o equipamento parou toda a produção, ele é A. Né? Por exemplo, transformador, né? O transformador da empresa é A. Né? Aí, se o equipamento parou, mas comprometeu a produção, ele é B. Né? Aí, se o equipamento parou, ele atrapalha a produção, né? Mas mais pouco, né? Ele não reduz, né, em mais de 30% da produção, então ele é crítico C. Aí, se o equipamento, né, ele parou, mas ele não atrapalha a produção, é dele. E aí vai. Só que daí cada empresa, né, que tem essa classificação interna, eles fazem a classificação deles. Aí a gente tem que conhecer como eles fazem, né? Mas é mais ou menos nesse sentido, de que parou a produção, pô, é o A, entendeu? Tanto faz se está funcionando ou não, aí é a última classificação. Né? E aí as outras vão estar englobadas ali no meio, ok? Períodos de lubrificação, né? Então, de quanto em quanto tempo esse equipamento deve ser lubrificado, né? E o volume a ser reposto, porque não adianta, por exemplo, a máquina lá que eu estava falando que da semana passada, que o bico estava entupido.
ela só precisa de 20 gramas de lubrificação por dia. Se eu colocar 50, né, 30 gramas vai sair para fora. Então, quer dizer, eu vou estar jogando graxa no esgoto. Agora, você imagina. Jogando no esgoto é modo de dizer, tá, pessoal? Eu não vou jogar graxa no esgoto. Tem que ser descartado no local corretamente. Mas agora, imagina, se eu jogar, né, cada bombada lá da minha engraxadeira lá é mais ou menos 10 gramas, né? 8, 9 gramas, até 10 gramas. Se eu jogar, vamos arredondar, 30 gramas por dia, né? Então, 30 gramas por dia, 1 quilo de graxa por mês. É pouco? É pouco para um equipamento. Se a gente pensar que na empresa a gente tem 500 equipamentos, né? Então esse volume aumenta muito. Então, não adianta colocar mais. Ele só vai lubrificar a quantidade correta. Não adianta você encher de graxa. Ele só vai usar a graxa que está dentro dos corpos rolantes, né? Método de aplicação. Então, o que é o método de aplicação? Se é na mão, se é no pincel, se é na bomba pneumática, se é na bomba hidráulica, né? Na bomba manual. E o lubrificante adequado, se é graxa, se é óleo, se é grafite. Alguns desses dados são encontrados no manual do fabricante do equipamento, como eu já falei, né? Então, na maioria das vezes, todos esses dados são encontrados no manual do fabricante. É que tem umas máquinas capeta aí que a gente compra que não vem nada disso. E deve sempre que possível seguir essas recomendações. Mas vale ressaltar que pequenos ajustes podem ser necessários. Nesse caso, conhecer a fundo a aplicação do lubrificante e entender as diferentes condições operacionais de cada equipamento podem fazer a diferença, interferindo diretamente no desempenho da lubrificação. Por exemplo, eu tenho equipamento que foi projetado para trabalhar na Itália, lugar que é mais frio, mais gelado. Aí ele vem trabalhar aqui no Brasil, que é 40 graus. Né? Lá quase que nunca chega essa temperatura. Aqui a gente trabalha o ano todo. Dentro da fábrica, está 60 graus. Esses tempos atrás estava calorzão mesmo. Dentro da fábrica estava 60 graus. 62 graus. Né? Tem um lugar lá que estava 62 graus, estava insuportável. Né? Então, você media a temperatura do chão, do piso, estava com 50 e poucos graus. Estava muito quente mesmo. Né? Então, você trabalhar num lugar desse é complicado para um equipamento. Né? Por quê? Porque o ferro, como eu já tinha explicado anteriormente, conforme a temperatura dele, ele dilata. Né? E essa dilatação térmica, né, ela pode comprometer as folgas que foram projetadas no equipamento. Tá? Então, por isso que a gente falou que o rolamento que é para trabalhar no frio tem que trabalhar no frio, o rolamento que é feito para trabalhar no quente tem que trabalhar no quente. Não posso inverter, porque ele foi feito para aquela medida de dilatação que ele vai sofrer com a temperatura que ele vai estar trabalhando, né? Então, às vezes, o que acontece? A gente tem que adaptar o nosso equipamento para a nossa realidade, né? Outra coisa também que a gente tem que entender é que alguns manuais trazem lá o período de trabalho desse equipamento. Um exemplo. Tem equipamento que trabalha 24 horas sem parar. Tem equipamento que ele trabalha 10 horas, e aí ele descansa 14, depois ele trabalha mais 10. Né? E se for o mesmo equipamento, um trabalha 24 horas, né? Dois equipamentos gêmeos, né? Um trabalha 24 horas e o outro trabalha só 10 horas por dia, o intervalo de lubrificação de um e de outro vai ser diferente. Não dá para mim, por exemplo, lubrificar um equipamento que trabalha 24 horas com a mesma periodicidade de um equipamento que trabalha de 10 em 10 horas. Né? Ele trabalha 10 horas, folga 14 e trabalha mais 10. Ou seja, se eu usar esse mesmo intervalo que eu estou usando nesse equipamento intermitente, que a gente chama, eu posso estar comprometendo a vida útil do meu equipamento, da minha máquina, porque ela trabalha 24 horas, ela trabalha mais do que o dobro. Ah, então é só colocar o dobro de lubrificante. Não, não é assim que funciona. Não é diretamente proporcional e nem inversamente proporcional. Né? Então, existe a quantidade correta de lubrificante a ser colocado. De repente, vem lá no manual que você tem que colocar lubrificante a cada mês.
Aí você nota que toda vez que você vai lá lubrificar, já está quase acabando o lubrificante. Então, você vai colocar a cada mês, você vai colocar a cada 20 dias. Você vai diminuir o intervalo. Ou então, você notou que todo mês você está colocando um lubrificante, uma graxa, um óleo, mas está minando ali, está, né, tá cada vez piorando mais, enchendo ali de graxa velha e tal. Você vai aumentar o período de lubrificação. Então, se está 30 dias, você coloca 50 dias, 40 dias, e vai vendo, né? E vai acompanhando. Então, isso tudo tem que ser muito criterioso, né? Quando o manual não apresentar essas informações suficientes, uma inspeção em campo no equipamento é obrigatório. Ou seja, eu chegar lá no equipamento e ver como, né, como e o que está sendo empregado ali. Pode ser necessário uma análise em pontos de difíceis visualização e acesso, onde é comum encontrarmos componentes lubrificáveis. São esses componentes localizados em locais inacessíveis os grandes causadores de quebra. Para evitar que isso ocorra, é recomendada a utilização de identificação visual em todos os pontos de lubrificação, a fim de garantir que nenhum deles seja esquecido. Então, por exemplo, lá. Professor, Oi, pode falar. eu ia perguntar para o senhor, eu acho que é parecido. Eu ia perguntar, por exemplo, dependendo do bico de engraxar, se é de óleo ou de graxa, vai uma cor específica ou alguma coisa assim do tipo, um número? Olha, tem equipamentos que têm cor, mas é uma arruela de plástico que é colocada embaixo do bico graxeiro, né? Para dizer se ele é óleo, se ele é graxa, o que ele é, né? Agora, se você pegar as máquinas normais aí que eu tenho visto aí, nenhuma delas mais vem. Então você tem que saber mesmo. Então, por exemplo, ó, essa máquina aqui, né, é um exemplo. O cara tirou uma foto, isso aqui a gente vai fazer lá no Senai, tá? Então ele tirou uma foto do equipamento, aí ele viu mais ou menos onde está os bicos de engraxar, e aí ele colocou lá, né, a periodicidade, que tipo de óleo que equipamento que ele vai usar, né? Colocou até um códigozinho de barra lá e o nome do óleo. Aqui é o Rímola X, né? Então, por exemplo, no equipamento, né, às vezes, quando vem um manual de lubrificação, ele vem dessa maneira. Ele vem dizendo onde está. Então, é visual. Você chegou ali, olhou para o equipamento, viu que naquele local tem um bico de graxa ou de óleo, tem que ser colocado óleo, então você vai lá e vai colocar. Agora, é identificado por cor? Dificilmente vai ter isso em algumas empresas. O que acontece muito é a empresa alimentícia, quando usa graxa alimentícia e graxa que não é alimentícia, para não ter o problema, né, de alguém chegar lá e jogar óleo aonde era óleo comum no lugar que era óleo comestível, né, então se faz isso daí, né? Eu trabalhei numa empresa de alimento e eu estava lá trabalhando. Pode falar. Eu estava trabalhando e a gente. Professor? Oi, pode falar. Desculpa, é que travou aqui. Tipo assim, quantos e quantos dias assim que a gente vai completando e como que a gente sabe que o nível tá baixando? Tem um jeito de ver assim? Olha, tem equipamentos que tem até a vareta de óleo. Agora, os que não tem, normalmente você tem que abrir um bujão, né? Então, tem lá um parafuso que ele é o nível, que nem, por exemplo, esse cara aqui, né? Ele deve ter aqui do lado, aqui, ó, um bujãozinho que fala onde que é o nível. Ou, às vezes, é até esse próprio, né, pretinho aqui. É que na foto não dá para a gente ver. Eu vou tirar foto depois de um redutor e mostrar para vocês aonde que é o nível. Vou fazer um videozinho lá e mostrar para vocês aonde que é o nível dele, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer inspeção. Lembra que a gente estava falando das inspeções? Eu treinei um lubrificador onde eu trabalhava, que ele fazia as inspeções de lubrificação. Eu não precisava me
me preocupar com lubrificação. Ele fazia as inspeções de lubrificação e ele tinha as rotas para ser feitas. Então, eu montei as rotas, né, para ele. Daí, quando ele entrou, eu instruí aonde que ele ia, o que ele ia ver. Então, ele passava num redutor desse, e a única maneira que tem de ver, né, é com a máquina parada, né? Sempre com a máquina parada. Então, ele ia lá, abria, né, o bujão, né, de verificação. Então, ele abria, né, o parafuso de verificação, que a gente chama de bujão, e ele verificava se tinha óleo ali, se o óleo estava no nível ou não. Ou seja, se ele abrisse, né, e começasse a derramar, né, ele já usava isso daí, né, já usava essa estratégia. Né, e tem gente que já faz de um jeito diferente. Né? Então, por exemplo, ele abria, se a hora que ele abria começava a derramar, é porque estava no nível. Então, ele já voltava o bujão ali, já limpava tudo com um pano, né, com um paninho, ele já levava um paninho e tal, tudo, não deixava nada sujo, sabia que o redutor que estava no óleo estava no nível do óleo e ia embora, ia para o próximo ponto de inspeção. Tem gente que faz assim, abre o bujão. Então, para não ter vazamento de óleo, para não ter sujeira, enfim, né? Eles tiram o bujão, tiram o parafuso verificador, aí eles pegam um eixinho, um ferrinho, né, um arame, alguma coisa assim já, mas é uma ferramenta feita para esse tipo de serviço. Ela tem que estar bem limpinha e tal, tudo. Então, ele entorta, né, a 90 graus, né, a ponta dela, e aí ele coloca dentro desse furo. É claro que a ponta dela é curtinha. Aí ele vê igual se fosse uma vareta de carro mesmo. Aí ele vê, se molhou com óleo, é porque está no nível. Aí ele fecha o bujão e vai embora. Né? Então, é um jeito que não vaza óleo. E aí tem o outro jeito que já dá né, um vazamentinho. Mas os dois jeitos estão corretos. Né? Então, todos os redutores, eles têm um nível correto de óleo. Então, a gente tem que ver qual é o nível que o fabricante, né, disponibilizou. Por exemplo, eu comprei uma esteira dessa daí. Olha só para vocês verem. Comprei uma esteira dessa daí. A esteira vem com o plano de lubrificação. E eu vi que tem dois redutores. Né? Vamos dizer que esses redutores são redutores... Vamos pegar uma marca aqui. Como é que é o nome dos redutores aí? Agora fugiu aqui. Esqueci as marcas nacionais aí, meu Deus do céu. Estava com duas marcas aqui na cabeça, que agora esqueci. Vou pegar um importado aí que muitas empresas usam, é o Bonfiglioli. Então, vamos dizer que são dois redutores Bonfiglioli. Eu vou lá, pego esses redutores, né? O manual desses redutores e vejo se a lubrificação que o fabricante da esteira colocou para mim está compatível com a do fabricante de redutor. Porque o que acontece muito é que as fábricas mudam de fabricante, né? E às vezes ele está com um redutor de engrenagem, ou ele está com um redutor de coroa sem fim, né? Às vezes está com um redutor de coroa sem fim com motor 1750 RPM, com dois fios de entrada. Ou às vezes ele está com um redutor, né, com um motor de 3.500 RPM, daí ele coloca um fio de entrada só. Então, a velocidade de giro lá dentro dele, né, do eixo sem fim, é muito maior, é o dobro. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura aí também nos equipamentos. Né? Os equipamentos que já estão rodando há tempo, conferir. Né? Às vezes, o que acontece é que você tem lá um redutor antigo, né? Aí você pega e compra um redutor mais moderno, né? E aí, colocando um redutor mais moderno, às vezes o óleo é diferente, né? A marca, né, do redutor usa óleo diferente, viscosidade diferente. Então, as folgas que foram projetadas, aquele equipamento para trabalhar com aquele óleo, foi projetado para trabalhar com aquele óleo. É igual o carro, foi projetado para trabalhar com aquilo. Como a gente falou anteriormente, o óleo ele forma uma película de proteção que não deixa o ferro ter contato com o ferro. Essa película ela tem uma espessura.
E essa espessura tem que ser compensada pela folga, senão ele não vai rodar. Ele vai criar uma trava hidráulica ali, e aí vai rustir tudo, vai arregaçar. É a mesma coisa que você estiver rodando ferro com ferro. Então, eu tinha ali, para rodar com óleo 68, né? E eu estou colocando um óleo 220, 280, 600. É claro que vai arregaçar. Às vezes, não. Às vezes, você coloca lá, tem redutor aí que aceita, né? Mas, na maioria dos casos, não é assim que funciona. Ok? Então, vamos lá. Ó, aqui, ó. Na engraxadeira do motor, do rolamento do motor, ele está dizendo que é graxa EP02, né? E é para usar uma bomba manual. Então, pronto, o cara está usando ali os ícones ali, né? Esses ícones aqui. E ele tem um código de barra. Muito provavelmente, o sistema dele, né? Tem lá um tablet, um software lá, um equipamento. E quando mede esse código de barra, ele fala para você onde que está o ponto de lubrificação e ele tem, às vezes, até um vídeo explicativo. Tem empresa que é isso, né? Pode ser código de barra, pode ser um QR Code, né? Por exemplo, a empresa onde eu trabalho, todo equipamento tem um QR Code nele. Então, quando você quer abrir uma ordem de serviço, as ordens de serviço lá é tudo eletrônica, então você aponta a câmera do seu celular para o QR Code, né, com o leitor de QR Code, ele já vai lá, né, na abertura de ordem de serviço e já vai cadastrar, já vai cadastrar não, já vai colocar a máquina como a ordem de serviço vai ser aberta para ela. Você não precisa clicar lá, procurar a máquina e tal, tudo já vai na hora, entendeu? Aí você só digita o problema que está acontecendo. Né? E isso pode acontecer também com os pontos de lubrificação. Normalmente, as empresas têm um tabelão, né? Hoje em dia é tudo por computador, mas ainda tem empresa que tem isso, que chama gestão à vista, né? Então, quando você tem uma gestão à vista, é mais fácil de você trabalhar. Então, por exemplo, o pessoal tem um tabelão lá que é um painel, né? Um painel onde ele tem pastas, né? Para cada folha, né? Então, você tem lá uma apostila lá, né? Que é um procedimento de lubrificação. E aí ele tem pendurado nesse painel todo o procedimento. Então, você vai lá, você vai folheando ele, você não tira ele de lá, ele fica lá. Você vai folheando, ele tem uma pasta dura que não deixa a folha dobrar, e você vai vendo como é para se fazer a lubrificação. Por que isso, pessoal? Principalmente agora, na época do Covid, né? Agora é muito mais evidente isso. Né? Você, de repente, está lá com um mecânico, né? Ou um cara do setor, ele pegou o Covid, vai o setor inteiro embora. Imagina só, se de repente você tem que contratar um mecânico novo, o cara não sabe nem aonde que estão os pontos de graxa, né? Mas isso a gente falava antes do Covid, se dá uma dor de barriga no cara, o cara vai embora, né? E aí essa dor de barriga era um câncer, o cara fica 6 meses lá afastado para se tratar. Quem que vai lubrificar se só ele sabia? Né? Então isso tudo a gente precisa desenvolver, tá certo? Então aqui, ó, ele falou que tem um ponto de graxa, né? E aqui, muitas vezes, né, pode estar escrito alguma coisa aqui embaixo, ou mais algum ícone aqui, ou mais algum símbolo, dizendo que é dos dois lados, né? E pode ver que é simétrico, né? Tem um redutor aqui, tem um redutor do lado. Então, muito provavelmente, esse mesmo bico que tem aqui, vai ter aqui. Aqui ele está dizendo que tem uma entrada de graxa. É claro que isso aqui tudo é fictício, tá, pessoal? Isso aqui é só para ilustrar. E aqui está dizendo que tem uma entrada de óleo, né? E que o nível de óleo é ali, ó. É aqui o nível, não é lá em cima. Ó, isso aqui está dizendo que é nível de óleo. E que a inspeção tem que ser visual. Ou seja, você tem que ver, né? Olhar, abrir e ver a inspeção, aquilo que eu falei. Ou você usa a varetinha, né? Ou você usa aquele método de deixar um pouquinho mais cheio, e aí, na hora que você abrir, começou a vazar, opa, mas isso se o equipamento estiver parado, porque com o equipamento rodando não dá para fazer isso. Tá? A maioria dos equipamentos, né, dos redutores, não dá para fazer isso, porque o óleo está disperso. Né? Se você abrir ali, vai espirrar óleo para tudo quanto é lado. Ok? Hoje, cedo, na hora que eu cheguei na empresa, aconteceu exatamente isso daí. O cara abriu ontem à noite para poder colocar óleo num redutor, né?
E ele não fechou o redutor. E aí ele só fechou lá a carenagem da máquina, não tampou o redutor e deixou a máquina rodando. Eu cheguei cedo, né? Eu entro 7h30, a hora que eu entrei para dentro, o cara já veio lá e falou: a máquina está vazando óleo ali, ó. E ver o que está acontecendo. A hora que eu bati o olho, eu vi que estava a tampa, né, da entrada de óleo aberta. Já vi a tampa lá no chão, estava caída. Eu catei ela, limpei, fui lá, coloquei, apertei. Falei, agora pode rodar. 5 minutos depois, o cara veio e falou assim, ó, continua pingando óleo lá. Aí eu fui lá, olhei e falei, não, realmente. E vai continuar pingando durante uns dias. Porque como encharcou uma boa parte da máquina, né, com óleo, porque a hora que ele ligou e rodou, né, as engrenagens, elas espirram óleo lá dentro do redutor. Só que ele está fechado, ele fica lá dentro. Como tinha um buraco aberto lá, ela espirrava óleo longe. Então, foi óleo para uns par de lugar da máquina lá. Pouquinho, mas foi. Então, esse óleo vai continuar escorrendo durante algum tempo até ele parar. Né? Então, esse daqui é um método. Depois eu vou mostrar outro método para vocês, que é o que a gente vai utilizar. Aqui, no caso, ele usa ícones, né? Ele vai colocando os ícones. Puxa lá, né, aonde que é, né? Tem alguns casos também que o cara faz essa seta aqui, ele pega essa foto aqui, tira uma foto mais com maior resolução e mais pertinho, e ele faz assim, ó, um recorte do local para você poder ver como que é, né? Também é uma solução. E aí embaixo aqui dessa caixa aqui, ó, ele vai lá e escreve, né, tipo de óleo, periodicidade, essas coisas todas aí que a gente vai estar vendo hoje, tá bom? Então, isso daqui é a identificação visual do equipamento. Você olha para o equipamento, né? Você olha para essa foto, você já vai ter uma noção de aonde está os pontos de lubrificação, tá? Então a gente já vai ter ali uma noção maior, ok? Para alguma pergunta aqui, pessoal? Até aqui alguma pergunta? Professor, e se precisar trocar o óleo por muito uso? Aí o senhor falou de usar a varetinha, mas daí teria como ver o óleo? Não, trocar o óleo, existe duas maneiras de trocar o óleo, né? Você abre o redutor, a parte de baixo, todos eles têm, né, um bujão, quer dizer, todos não, a maioria, né? Eu já peguei casos que não tinha, eu tive que abrir o bujão para poder botar o óleo. Não dava para desmontar o redutor, né? Dava para esgotar uma parte do óleo, mas ficava muito óleo lá dentro ainda. Era um redutor que ia 80 litros de óleo dentro do, do recipiente lá. Só que ficavam uns 10, 15 litros, né, que é a parte mais baixa, onde estava mais sujo. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, furei, né, e daí esgotou o óleo, aí a gente passou uma rosca e colocou o bujão. Então, como que faz a troca do óleo? Né? Então, primeiro, pega o óleo corretamente, né? O óleo, né? E a quantidade de óleo que eu vou precisar. Primeiro, você tem que saber mais ou menos o tanto de óleo que você vai precisar. E, de repente, o cara pega, tem 1 litro de óleo, aí você vai trocar, aí sai 3 litros de óleo lá dentro. O que você vai fazer? Você vai colocar o óleo velho de volta? Já fez o serviço, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, saber primeiro mais ou menos quanto de óleo eu vou precisar. Segundo, toda vez que eu pegar um tambor de óleo, não posso deixar ele aberto muito tempo. Por que não posso deixar? Porque pode cair mosquito, pode ter poeira, sujeira, enfim, né? Água, alguém de repente quebra no meio da fábrica, lá, estoura uma mangueira de água lá e a água vem e cai. Acabou, já está condenado o óleo. Então a gente tem que abrir, fracionar em pequenas porções para a gente poder usar. Normalmente é igual o carro, tá? Normalmente os redutores é igual o carro. Você abre o bujão lá embaixo lá e esgota todo o óleo. Você fecha ele e coloca novamente o óleo novo daí. A diferença é que em carro tem filtro. A maioria dos redutores industriais não tem filtro. Existem alguns redutores grandes que até tem, mas são muito raros aí na nossa região, né? Pode ser até que alguém trabalhe numa empresa aí que tenha um redutor e tal, mas enfim, é mais, é, é mais raro você ter um filtro de óleo para um redutor, né? E aí você abriu o bujão, esvaziou.
Outra opção é que existe uma troca a vácuo, que o pessoal chama, né? Então, você abre lá o bujão superior e aí tem uma vareta, né, que ela é furada, que você coloca lá dentro do redutor, lá no fundo dele. E aí você liga a bomba cria um vácuo e puxa todo o óleo que está dentro do redutor para fora, né? Então, é um método que é legal também, dá para fazer, né? Então, mas existe um método que é o melhor, mas é o mais demorado, é o mais caro e é o menos praticado. É você desmontar o redutor. Porque, diferentemente de um carro, né, o redutor roda anos com o mesmo óleo, né? Eu tenho um redutor, por exemplo, lá que faz 4, 5 anos que está rodando com o mesmo óleo. Já deveria ter trocado? Às vezes sim, mas o fabricante não coloca essa situação, né? Então, quando a gente vê que o negócio, né, tá meio ruim, a gente vai lá e troca o óleo, né? Só que eu, particularmente, prefiro desmontar o redutor. E se ele já trabalhou muito tempo, vai ter um desgaste no rolamento, vai ter um desgaste no eixo. Então, a gente já corrige toda essa situação. Troca retentor, né? Porque o retentor também tem uma vida útil, né? Troca o retentor, troca o rolamento, às vezes enche o eixo, troca o eixo, enfim, deixa o negócio redondinho para rodar de novo, como se fosse novo, né? Então, nós temos aí essas, vamos dizer, essas três opções, né? Que uma opção é esgotar o óleo, seja por vácuo ou por gravidade, que é abrir a parte de baixo, né? E a vácuo você puxa para cima, né? O óleo, ele sai todo. E a segunda opção é você desmontar e lavar o redutor. Tem gente, inclusive, que quando vai trocar o óleo de um redutor, por exemplo, ele vai lá, ele joga um óleo novo, então, vamos supor que o redutor vai 15 litros de óleo, 5 litros de óleo. Né? Vamos supor que vai 5 litros de óleo. Ele vai lá e coloca 1 litro de óleo, aí liga o redutor, deixa ele rodando por 1 minuto. Então, esse óleo limpo que entrou lá, ele vai se misturar com o óleo que estava dentro do rolamento, que estava grudado nas paredes do redutor e tal. E aí ele vai se misturar e, consequentemente, eu tenho 1 litro de óleo lá dentro limpo, vai deixar o interno do redutor até mais limpo. Aí você abre, esgota esse óleo, né? Aí assim que ele esgotou, você vai lá, fecha de novo e aí então coloca o óleo definitivo. Já vi pessoas usando, colocar querosene, né, rodar, mas não aconselho. Eu não aconselho mesmo, tá? O querosene é contaminante. O querosene ele tem água na sua composição e ele pode vir a danificar o interno do redutor. Ok? Tá respondida a pergunta? Mais alguma coisa? Respondido sim, professor. Mas como o senhor disse, aí desmontar o redutor demoraria um tempo, né? Deveria ser uma máquina, igual a máquina que o senhor falou que trabalha 10 e folga 14. Ou você faz uma vez por ano. Aí tem que fazer os negócios, né? Tem algumas empresas que têm a rota de lubrificação ou, né, a prática de, uma vez por ano, trocar o óleo de todos os redutores. Não está errado isso. Só que está jogando o óleo fora, né? Então, para se trocar o óleo do redutor, precisa saber se com um ano realmente o óleo está desprezível. Na maioria dos casos, não está, né? Então, aquilo que eu já disse anteriormente aí, a economia. Nós trabalhamos no setor que mais gasta na fábrica, que é a manutenção, né? Depois da matéria-prima, o maior gasto que as empresas têm ou é a manutenção ou é a energia elétrica. Normalmente, a manutenção é maior do que a energia elétrica, né? A empresa onde eu trabalho, por exemplo, como trabalha com fornos de têmpera, então a energia elétrica é maior do que a manutenção, né? Mas nós geramos muito custo para a empresa. E temos que ter essa consciência de que cada vez que a gente está trocando óleo, cada vez que a gente está trocando um rolamento, cada vez que a gente está trocando um retentor, né? Isso é um custo que está sendo gerado. Agora, esse custo vai ser transformado em benefício? Por exemplo, se eu abrir um redutor, né? Se eu abrir um redutor que está rodando lá há 10 anos, troquei o rolamento, né? Num dia que a máquina está parada, troquei o rolamento, troquei o retentor, troquei o óleo, limpei tudo e tal, deixei ela rodando de novo,
eu vou estar colocando uma certeza de que esse equipamento não vai parar durante uma produção, que é muito mais prejuízo. Tem empresa que trabalha, por exemplo, com o caminhão esperando na plataforma o produto ficar pronto para poder entrar para, que é o caso da empresa onde eu trabalho. O vidro que está pronto, ele vai para carregar para o caminhão, porque se ele ficar ali, pode alguém mexer, riscar, quebrar, enfim, né? Então, todo dia, o que se produz no dia é o que se carrega no dia, ou o máximo que vai carregar no dia seguinte. Então, imagine só você que eu tenho a diária do motorista, né? Eu tenho o pátio que o caminhão vai ficar, o cliente que não vai ser atendido vai reclamar, né? O atraso na produção, porque daí a produção que era para ser hoje vai sair amanhã, e a de amanhã vai ter que sair depois, e aí eu vou só adiando a produção. Então, se eu fizer essa manutenção, trocar o rolamento, trocar o redentor, mas garantir que não vai quebrar o redutor, isso não é um gasto, isso é um investimento, é uma economia, né? Então, só que isso não dá para se medir por uma intervenção, ou num mês, ou num ano. Isso tem que ser medido, né, ao longo do tempo, tá? Então, isso tem que ser medido ao longo do tempo, ok? Então, para isso, a gente precisa de saber exatamente o que a gente está fazendo, né? Então, igual eu falei, eu prefiro desmontar o redutor, né, e trocar o óleo. Porque quando, né, normalmente, o óleo já está em estado deplorável, que eu tenho que trocar de um redutor, é porque já tem mais coisa danificada ali dentro. Eu tinha, por exemplo, uma máquina que eu trabalhava que ia 2.500 litros de óleo lubrificante. Era muito óleo lubrificante, né? Para vocês terem uma ideia, a engrenagem menor que tinha lá dentro, ela tinha 1 metro de diâmetro, né? Então era um negócio assim que, para arrancar, né, o eixo e a engrenagem principal, era só no muque, né? Porque pesava 8 toneladas, se não me engano, a engrenagem mais o eixo. Era um negócio muito grande. Como é que você vai trocar uma vez por ano o óleo de um redutor desse? Se for preciso, tem que trocar, mas... E aí, você vai jogar, né, milhares de litros de óleo fora? Então, o que eu fazia? Todo ano, eu coletava o óleo e mandava fazer uma análise do óleo. Como, por exemplo, né, recentemente, eu fiz isso na empresa onde eu trabalho, eu coletei o óleo dos transformadores. Coletei o óleo dos transformadores e pedi para que seja feito uma análise. Foi feita a análise, descobrimos que temos um transformador com problema. Então, o que a gente fez? A gente pegou, né, e já estipulamos um plano de ação. O que é esse plano de ação? A gente vai ter que tirar, né, o transformador e mandar para conserto. Mandar para uma revisão, né? Trocar o óleo e fazer a revisão. Então, essa é a saída que a gente tem, né? Ou deixar o transformador até ele estourar de vez. Então, a gente tem essas, né, essas prerrogativas aí, ok? Então, a gente precisa saber como é que a gente vai se portar. Agora, se é um redutor que é 2 litros de óleo, né, eu tenho um redutor na fábrica e tal, beleza. Agora, imagina se eu tenho 500 redutor com 3 litros de óleo. São 1.500 litros de óleo por ano, né? Que pode ser economizado. 1.500 litros de óleo. Tem óleo aí que custa 15, 20 reais o litro. Você pegar 1.500 litros de óleo é dinheiro para dedéu. Né? É o dinheiro de um churrasquinho para a empresa, né? Que a gente brinca, né? Então, assim, trocar o óleo, né? Tem que ser trocado, beleza. Mas se ele realmente estiver precisando, não é? Agora, no equipamento, eu abri lá o manual do fabricante, está dizendo lá que a cada 6 meses tem que trocar o óleo, então eu começo a trocar o óleo cada 6 meses. E aí eu começo a analisar, ver se esse óleo estava realmente danificado, né, de 6 meses ou não. De repente, eu faço uma comparação, né, com o óleo velho e o óleo novo. Tem muita empresa por aí, por exemplo, que já leva lá um tambor que vai jogar o óleo fora. Eu não, eu vou lá, eu limpo o recipiente, para mim saber se tinha contaminantes ou não no óleo. Eu esgoto o óleo quando precisa ser esgotado. E aí eu analiso, né, o óleo novo e o óleo velho.
para saber a diferença, viscosidade. Eu pego com a mão, né? Pinço lá o óleo lá dentro, lá, óleo, vejo se está compatível ou não e tal. Ó, o óleo tava bom ainda. Foi trocado com 1 ano. Então, vamos aumentar aqui para 1 ano e meio. Aí, daqui 1 ano e meio, eu vou lá e troco o óleo de novo. Ó, realmente, beleza. Vamos para 2 anos. Para 3. Ou não, ó, foi trocado com 1 ano, mas o óleo está todo danificado. Vamos diminuir para 8 meses, 7 meses, 10 meses, sei lá. Então, isso a gente só vai conseguir quando tiver, né, os dados registrados tudo certinho, com uma rota de lubrificação adequada. Ok? Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, uma ficha, né, um exemplo de uma ficha. Né? Então, tem um exemplo. Né? Então, aqui, ó, célula ou centro de custo. Né? Então, o que é isso daqui? Então, na contabilidade da empresa, ela tem vários centros de custo. Né? Então, o custo da empresa é subdividido por células ou por centro de custo. Então, cada centro de custo desse é lançado aquilo que é gasto por ele. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui com equipamento que é um torno CNC. Né? Então, ele tem esse centro de custo. Se eu for no almoxarifado e for pegar um parafuso para esse torno CNC, o almoxarifado só vai liberar para mim se eu tiver esse número do centro de custo, para poder passar para ele. Caso contrário, como é que ele vai te entregar, né, um parafuso que tem um custo, né, sem eu saber para onde vai? Eu vou jogar esse custo aonde? Né? Então, estou dizendo aqui um parafuso, mas normalmente as empresas não fazem isso com parafuso, fazem isso com coisas maiores. Né? Mas eu já vi empresa que faz até com uma argoelinha. Né? Então, vai tudo mesmo. Então, aqui eu tenho os dados do equipamento. Então, ó, o centro de custo dele, a tag. O que é a tag? É o nome simplificado do equipamento. Porque eu tenho um torno CNC, Home, modelo Center, fabricação 2005. Ele tem um regime de trabalho contínuo, trabalha lá na usinagem. Ele tem uma criticidade alta, que se ele parar, ele para a fábrica. Né? Ele tem o número de série tal. Beleza. Então, tudo isso que eu falei para vocês está resumido em T025. Aí eu quero equipamento T025. Eu vou lá, que nem aqui no caso. Né? Como se diz? Imaginando que, se o torno é o 25, ele deva ter 25 tornos CNC dentro da fábrica. Né? Então, eu chego lá e falo, eu quero o torno Home. Mas qual é o torno Home? Eu tenho 25 torno Home. Ah, o Center. Tá. Eu tenho 25 tornos Home Center. Ah, é o ano de fabricação 2005. Ah, ok, eu tenho 4 tornos de ano de fabricação 2005. Ah, então vê o número de série aí. Aí o cara vai lá, procura o número de série. Então, normalmente o que a gente usa? A gente usa uma tag, que é algo mais simples, né? É como se fosse um apelido do equipamento, tá? Nós vamos fazer isso, nós vamos taguear todos os equipamentos lá no Senai também, para vocês aprenderem, ver como é que funciona essa parte aí. Então, a tag desse torno é o 25, T025. Então, o cara pegou, né? Essa é a ficha de lubrificação. Então, ele tem aqui, ó, os pontos de lubrificação. Nesse caso aqui, nesse modelo, não tem foto. Não está ilustrado, como, por exemplo, nesse modelo aqui. Ah, professor, mas está errado. Não está errado. Nesse caso aqui não tem. Tá? Nesse caso aqui não tem. Está errado? Não está errado. Tá? Que esse aqui é outro modelo, que lá é um, esse aqui é outro. Depois eu vou mostrar aquele modelo completo para vocês. Então, aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, que a unidade hidráulica vai o Shell Telos 68, que é o óleo 68. Então, aqui ele está dizendo que vai o Shell Telos. Não vai o Alvoine, não vai o Ipiranga, não, vai o Shell. Né? Beleza. Então, qual que é o método de aplicação? Bomba manual de óleo. Né?
Ah, sim, e aqui? Tipo de lubrificante, óleo. Graxa e óleo. Óleo. Método de aplicação. Professor, Oi. num cenário hipotético aqui, e eu simplesmente não achar esse Shell Telos, o que eu faço daí? E eu preciso lubrificar a máquina para usar ela. Tá, você tem a numeração do óleo aqui. É o óleo 68. Uhum. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar a especificação, que é a ficha FISPIC, que a gente chama, né? De equipamento de produto químico. Você vai pegar a ficha do óleo, vai ver qual que é a viscosidade, né, e tal, tudo, e vai pegar um óleo compatível, ok? Beleza? Por que aqui a gente está falando do Shell Telos 68? Primeiro, porque é uma ficha que foi fornecida pela Shell, então ela vai fazer propaganda dela. Segundo, que algumas empresas elas têm lá que o fabricante falou que tem que ser o Shell Telos. Aí o outro fabricante falou que tem que ser o Ipiranga 68. Ah, então o Shell Telos é aqui e o Ipiranga 68 é lá. Então, por isso que tem essas identificações. Ok? Mas aqui ele está dizendo que é o 68. O óleo 68 é um óleo hidráulico, tá, pessoal? Pode ver que ele está lá numa unidade hidráulica. Então, o óleo 68 é um óleo hidráulico, o óleo que é mais utilizado para as bombas hidráulicas. Posso comprar qualquer marca e colocar aqui, não tem problema nenhum. Ok? Mas desde que seja um óleo 68. Né? Então, o que eu preciso? Preciso de uma bomba manual. Qual que é o volume? Eu tenho um volume de 120 litros. Qual que é a periodicidade? O que é periodicidade? De quanto em quanto tempo eu tenho que colocar óleo lá? Aqui no caso, ó, toda semana 120 litros. Bastante. Né? Aqui não dá para saber, por exemplo, se verificar se está completo, né? Se está no nível e completar se necessário, ou se é para trocar todo o óleo. Então aqui já tem uma falha de comunicação. Eu chego lá, 120 litros. Não, mas tem óleo aqui, não preciso colocar. Aí eu volto embora. Mas aí o cara fala assim, não, mas tinha que ter trocado. Falo, mas aqui não está falando que tem que trocar o óleo. Está falando que vai 120 litros lá, mas aqui não fala que é para trocar os 120 litros. Né? Então aqui teria que ter mais um campo aqui, dizendo, trocar, completar se necessário, obrigatoriamente ser trocado o óleo, enfim, né? Está faltando algumas informações. Mas vamos lá. Mais um componente, né? Unidade de barramento, ou seja, é o barramento do torno. Então, aqui ele vai usar o Shell Tona S68. Ok? É um óleo hidráulico também? Também é, mas é um óleo já um pouquinho diferente. Então, ele tem uma especificação um pouco diferente do Telos 68. Ele tem alguns aditivos diferentes ali, né? E como é que eu sei que é óleo? Porque ele está dizendo aqui, ok? Qual que é o método de aplicação? A homotolia, que é aquela bombinha manual que a gente usa, né? Quanto que eu tenho que usar? 1,5 litro. Periodicidade diária. Ou seja, todo dia eu tenho que ir lá e jogar 1,5 litro lá. E se o torno trabalhou só 1 hora, eu vou jogar 1,5 litro. E se ele trabalhou 24 horas, eu vou jogar 1,5 litro. Então, também falta informação aqui. Né? Vamos lá, vamos continuar. Mancal do motor. Então, aqui no caso, é graxa. Aí é a graxa Shell Stamina RL2. Ah, não tenho a Shell Stamina RL2. Que graxa que eu vou usar? Vou pegar o manual do fabricante, vou ver a graxa que é, vou pegar um outro fabricante que eu vou comprar a graxa e vou pegar uma graxa compatível. Tá? É a mesma coisa aqui. Ah, eu não tenho Shell Tonas S68. Vou pegar o Telos 68 mesmo. Não, não é por aí. Não é porque ele tem o número 68 que eu tenho que pegar ele e colocar. Eu tenho que saber se ele é compatível ou não. De repente, um é de silicone, né? E o outro não. Né? Aí, eu vou lá, um é sintético, um é mineral. É tudo 68, mas um é sintético, um é mineral, um é semissintético. Aí eu misturo os óleos, aí vai dar merda. Tá? Então, ó, mancal do motor. Né? É essa graxa, está dizendo aqui que é graxa. Método de aplicação: bomba de graxa manual. Volume 12 gramas. Periodicidade: trimestral.
Então, cada 3 meses eu tenho que colocar 12 gramas. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar 12 gramas de graxa na bomba e vou lá? Não. Então, eu tenho que primeiro saber, cada bombada que eu dou, quantas gramas de graxa ela joga para fora. Para mim saber quantas gramas, mais ou menos, eu vou estar colocando. Então, por exemplo, a bomba de graxa que eu tenho lá, cada bombada que eu dou lá, ela solta, em média, 9 gramas. Ah, mas aqui é 12. Bom, não se faz milagre. Eu vou dar uma bombada em meia. Beleza. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, que eu não posso eu vou dar 12 bombadas, né? Tá aqui um negócio em cima aqui, tá meio apagadinho. Aí eu vou dar 12 bombadas. Não. Né? Tem a quantidade correta, né? A quantidade certa. Tá bom? Então, essa é uma ficha que a gente pode estar trabalhando com ela, né? É um modelo bem simplesinho, falta bastante informação, e aí a gente pode estar trabalhando com ela. A gente vai estar fazendo um modelo, né? A gente vai tentar fazer um modelo bem mais completo. Por exemplo, o que faltou aqui na bomba de graxa? Quantas bombadas eu tenho que dar, né? Aí vocês vão ver um outro modelinho lá, e aí a gente vai falar sobre esse outro modelinho. Ok, pessoal? Vamos dar um intervalinho? Minha garganta já não está aguentando mais, eu preciso tomar água. Vou comer uma fruta aqui. E aí a gente já volta, tá bom? Ok? Beleza. Eu vou parar a gravação para não ficar um espaço tão grande aí. Aí depois a gente volta a gravação de novo.